Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Domingo 4 de dezembro de 2017. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Boa tarde. Globo Esporte. Presidente confirma que Chapecoense é a grande campeã da Copa Sul-Americana. Pouco após o fim do emocionante velório realizado na Arena Condá, o presidente em exercício da Chapecoense, Ivan Tozzo, confirmou que a Conmebol vai declarar a equipe catarinense como campeã da Copa Sul-Americana. Segundo ele, a entidade pagará $2 milhões ao clube, valor que é dado ao campeão da competição. De acordo com Tozzo, a partir de segunda-feira começa a fase de reconstrução da Chapecoense. Segundo ele, terminada a etapa de confortar os familiares, agora chega o momento de realizar o planejamento para o ano que vem. O presidente em exercício do Clube do Oeste de Santa Catarina agradeceu ao apoio de todos, em especial do povo colombiano. Tozzo diz acreditar que a população de Chapecó terá grande participação na ajuda ao clube e que a torcida irá abraçar a causa. Portal Terra. Reforços mais caros do Corinthians devem fechar temporada na reserva. Os jogadores mais caros que o Corinthians contratou em 2016 devem terminar o Brasileirão no banco de reservas do técnico Oswaldo de Oliveira. Os meias Giovanni Augusto, comprado por 15 milhões do Atlético Mineiro, e Marquinhos Gabriel, que custou cerca de 10 milhões pagos ao Al Nassr. No caso de Giovanni Augusto, a reserva não é exatamente uma novidade. Apesar de alguns bons momentos e estatísticas, como 7 gols e 7 assistências, o camisa 17 foi preterido por Romero atuando na ponta direita e por Camacho no meio-campo. Ele é um dos que mais atuou na temporada, com 52 jogos, mas ainda não rendeu o esperado. Já Marquinhos Gabriel, questionado há semanas em razão das más exibições, ficou pelo caminho pela primeira vez na temporada. Contratado em abril, ele estreou fazendo gol na Copa Libertadores e se manteve como titular ao longo do ano. Ele tem 39 partidas, sendo 36 como titular. Número é superior a jogadores que estão há mais tempo no timão, como Marlone, que só fez 37 partidas, 20 como titular e joga lá desde janeiro. Enquanto Giovanni Augusto foi ultrapassado por Romero e Camacho, Marquinhos Gabriel perdeu espaço para Marlone, autor do gol da vitória diante do Internacional na última rodada e motivado em razão da indicação como autor de um dos 3 gols mais bonitos do mundo. Na semana passada, nos únicos esboços que fez da equipe, o treinador manteve Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel trabalhando com o time reserva e assim deve ser no dia 11, na partida final do Brasileirão contra o Cruzeiro, decisiva para as ambições no ano. A dupla é de R$25 milhões e precisa produzir bem mais. Os reforços de 2016 são Giovanni Augusto, meia, R$15 milhões. Marquinhos Gabriel, meia, R$10,5 milhões. Balbuena, zagueiro, R$6 milhões. Guilherme, meia, R$5,7 milhões. Marlone, meia, R$4 milhões. Gustavo, atacante, R$4 milhões. André, atacante, R$3,7 milhões. Alain Mineiro, meia, R$1 milhão. Jean, volante, R$800 mil. Wilson, zagueiro, R$500 mil. Douglas, goleiro, Moisés, lateral, Camacho, meia, Bruno Paulo, atacante, sem custos. Williams, volante, empréstimo. E reforços de 2017, Luigi, R$1,2 milhão. Jô, sem custos. Previsão do tempo para Itapeva nesta segunda-feira. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens. Máxima de 22 e mínima de 14 graus. G1. Vamos falar de saúde. Descubra se você é viciado em trabalho e como isso pode afetar a sua saúde.
Trabalhar longas horas e ganhar um bom salário é considerado por muitos o sinônimo de sucesso, e ser chamado de workaholic, viciado em trabalho, é um elogio. O problema é quando o desejo obsessivo de trabalhar é exercido em detrimento do resto, saúde, relacionamentos e mesmo a qualidade do trabalho. Essa compulsão tem levado muita gente a consultórios de analistas e a grupos de autoajuda, e pode matar. No início de outubro, um estudo do governo japonês descobriu que 1/5 da força de trabalho do país corre risco de morte por trabalho em excesso. E não se trata nem de longe de um problema apenas japonês. Em junho, o Alcoólicos Anônimos, um programa que se baseia nos famosos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos, realizou sua primeira reunião internacional no Reino Unido com a presença de delegados dos 4 cantos do mundo. Há poucas pesquisas estudando como o vício em trabalho se desenvolve. Não é algo reconhecido oficialmente como doença pelo Manual de Distúrbios Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, uma espécie de bíblia do assunto. Mesmo sem essa chancela, o impacto do excesso de trabalho é ligado a efeitos na saúde. Uma análise recente de pesquisadores da Universidade da Geórgia examinou estudos acadêmicos existentes neste campo e concluiu que, entre outras coisas, workaholics, como são conhecidos os viciados em trabalho, são menos produtivos do que colegas com atitude mais saudável em relação ao trabalho. Outro estudo em larga escala, publicado em maio pela Universidade de Bergen, na Noruega, viu correlação entre tendências de trabalho em excesso e outros distúrbios psiquiátricos, como transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade e depressão. Mas quando o trabalho duro se torna algo ruim? O workaholismo é uma compulsão, um impulso para trabalhar ou pensar em trabalho. Como fazer para saber se você está com algum problema? Há alguns testes que podem ser feitos. Os pesquisadores noruegueses criaram a escala Bergen de vício em trabalho, que ajuda a medir nosso comportamento, sentimento e atitudes em relação ao trabalho. Ele conta com um questionário online que ajuda a determinar se você precisa de ajuda. Especialistas dizem que o primeiro passo é reconhecer que há algum problema. Conta com 7 critérios básicos para identificar vício em trabalho e em situações em frequência classificada como nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Se você marcar frequentemente ou sempre em pelo menos 4 de 7 situações, pode ser um workaholic. Veja só, pensa em como pode conseguir mais tempo para trabalhar. Passa muito mais tempo trabalhando do que pretendia originalmente. Trabalha para reduzir sentimentos de culpa, ansiedade, desespero e depressão. Já ouviu de outros para diminuir a carga de trabalho. Fica estressado se não consegue trabalhar. Sacrifica hobbies, lazer e exercício por causa do trabalho. Trabalha tanto que isso afeta sua saúde. Em alguns países, há até clínicas de reabilitação para casos mais graves, como a Bridge do Recovery no estado americano de Ohio, mas ainda não há necessidade de mais estudos. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.